Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí, como sempre, com muito assunto importante, tem polêmica também pra gente abordar. A gente vai falar um pouco sobre o jogo dessa quinta-feira, né? O Vasco voltando a atuar com o time titular no Campeonato Carioca sob o comando do Ramon Dia, com mudanças aí provavelmente no time titular e novidades no banco de reserva. Vamos falar também sobre o mercado da bola, porque ontem foi mais um dia agitado, com muitos nomes aparecendo aí, principalmente para a função de primeiro volante, né? Jogadores argentinos aí sendo especulados no Vasco, então a gente vai falar um pouco sobre isso e também vamos fazer um desabafo, vamos fazer um questionamento aqui, principalmente a empresa americana 777 e também em relação ao Pedrinho, né, que hoje é o nosso novo presidente. Eu acho que vai ter uma função muito importante em chegar junto, né, em questionar, em fazer ali esse papel de poder tentar entender o tempo que demora para 777 aprovar contratações, aprovar processos dentro do nosso clube. Então eu vou enumerar alguns fatos, vou trazer números aqui que me deixaram alarmados em relação a todo o dinheiro que já entrou no Vasco aí, desde que a empresa americana assumiu o nosso clube. Então, primeira coisa, eu quero que você acompanhe o vídeo até o final, que é muito importante. Deixe nos comentários a sua opinião também aqui, que é de suma importância. E não esqueço também, né, de convidar você que é vascaíno, você que quer ficar bem informado, para você seguir a gente aqui no YouTube, né, para você se inscrever aqui no nosso canal, que é o maior canal de notícias do Vasco na internet brasileira. Então, corre lá embaixo, clica naquele botãozão vermelho, vem fazer parte da nossa família e peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né, deixando aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, beleza? E antes da gente dar início ao vídeo de hoje, queria mais uma vez lembrar a rapaziada que curte fazer aquela fezinha, né, curte aí fazer palpites esportivos em jogos, ou do Vasco, ou de qualquer outro campeonato, né? Os campeonatos europeus aí que estão pegando fogo, vários jogos aí muito bacanas, tem campeonato argentino também que já tá começando, né? Que lá na nossa parceira Betwinner, eles sempre têm promoções exclusivas para quem é inscrito aqui no canal. E esse mês eles estão sorteando aí, ó, 15 camisas dessa daqui, serão 15 vencedores, pera aí, 15 vencedores, e cada vencedor, além de ganhar essa camisa, também vai ganhar R$1.000 no Pix. E tem mais, tá? Não para por aí não. Todo mundo que se cadastrar na Betwinner também ganha um bônus de boas-vindas de até R$910. Mas tem um detalhe, não pode esquecer, na hora que você se cadastrar e for fazer o seu primeiro depósito, tem que colocar o código promocional MARIO910. Tudo tá lá para você no primeiro comentário fixado, tem um link da Betwinner e o código promocional MARIO910, né, o MARIO910, para você tirar proveito dessa parceria. Fechado? Combinado? Então bora começar o vídeo falando de futebol, né? O Vasco volta a campo quinta-feira, 9h30 da noite, São Januário. Vai estar lotado, não tem a menor sombra de dúvida, a nossa torcida vai lotar o Caldeirão para empurrar o time, para receber, né, o time titular de volta, o Ramon Dias de volta, né, teremos uma grande festa e vamos jogar contra o Madureira, que é uma equipe ali que muita gente está desmerecendo, tá achando que não é lá essas coisas. O time do Madureira é acertadinho, tá? É óbvio que não dá para comparar com o time do Vasco, mas é um time muito bem treinado, é um time que tem jogadores experientes, então não vai ser jogo fácil. Você que tá achando que vai ser 6, 7, 10-0, esquece isso, vai ser um jogo complicado, principalmente ali no comecinho do primeiro tempo, que o Madureira vai jogar fechadinho, vai explorar contra-ataque, vai jogar nos erros que o Vasco possa vir a cometer, e o Ramon Dias, óbvio, sabendo disso, deve repetir a mesma escalação do último jogo. A única dúvida é quem será o parceiro de ataque do Pablo Verrete. Se ele mantém o David, se ele volta com o Rossi, se ele dá uma oportunidade para o Eric Marcos ou para o Ryan, ou se ele surpreende geral e coloca o Luca Orediano, que vai para o jogo, tá? O Orediano está confirmado, será relacionado para a partida. Parece que houve uma conversa, né? Parece que houve ali um consenso que o Orediano vai ser mantido aí, pelo menos no Campeonato Carioca. Então ele vai para a partida aí dessa quinta-feira e eu acho que deveria ser titular, porque para mim o Orediano, sem sombra de dúvida, é mais jogador que todos esses que eu acabei de falar, tirando o Ryan, mas o Ryan é muito jovem ainda, então ainda tem que ganhar espaço, e eu acho que o Ryan briga mais por vaga com o Pablo Verrete. Então eu iria de Orediano, mas acredito que ele vai manter o David, ou no máximo vai entrar com o Eric Marcos, né, que entrou muito bem nos 2 últimos jogos. Então a provável escalação do Vasco deve ser Léo Jardim no gol, o trio de zaga, né, o Vasco vai jogar com um esquema de 3-5-2, Léo pela esquerda,
JV, o João Vitor pela direita e Gary Medel ali como líbero centralizado, meio de campo pelas alas, PH na direita e Piton na esquerda, centralizados. Jair um pouquinho mais recuado, Paulinho e Paê com mais liberdade e lá na frente acredito que será Verratti e aí a grande dúvida, mas provavelmente o David sendo mantido aí, né, para esse início de partida de quinta-feira. Tô muito confiante, acho que o Vasco vence. Se o Vasco fizer um gol muito cedo, né, abrir o placar com 5, 10 minutos, Madureira vai ter que sair pro jogo. E aí, quem sabe, a gente pode ter aí uma margem de gols maior, 2, 3, 4 a 0, mas estou chutando um 2 a 0 pro Vasco, um gol do Verratti e um gol do Paê. Quero que você deixe nos comentários aqui do nosso vídeo o seu palpite e a sua escalação. Mexeria no time? Quem você colocaria no ataque? Deixa lá a sua opinião, que é muito importante aqui pra gente. E agora falar um pouquinho sobre o mercado da bola, né? Porque, cara, tá demorando demais. Vou falar sobre isso já aqui no vídeo, né? Tô questionando muito essa questão aí da lentidão da 777 e ontem foi mais um dia movimentado. Primeiro surgiu ali mais uma vez o nome do Juan Sforza, né? O presidente lá do New Old Boys falou que tá esperando o Vasco. Falou, ó, temos aí alguns dias para negociar com o Vasco, até agora o Vasco não se manifestou e até o momento realmente o Vasco não voltou a entrar em contato com o New Old Boys pela contratação do Juan Sforza, que está jogando pela seleção argentina lá o torneio pré-olímpico. E depois surgiram outros dois nomes, o nome do Rodrigo Vilaria, o jogador lá da Argentina também, né? Parece que o River Plate já está praticamente acertado com esse jogador, né? Um jogador também muito jovem, de grande potencial, um jogador ali que também já despertava interesse do futebol europeu, mas parece que o River Plate fez uma proposta multimilionária pelo jogador, né? O River que está botando dinheiro para tudo que é lado, né? Depois que vendeu o De La Cruz pro Flamengo, fez uma proposta de 12 milhões de euros pelo Lúcio Rodrigues, né? Parece que o Vasco não vai conseguir tirar o Lúcio Rodrigues do Uruguai, quem deve tirar é o River Plate, e agora parece que o River também fazendo uma proposta aí gigante aí pela contratação desse atleta, né, o Rodrigo Vilaria aí, que deve também estar vestindo a camisa do River Plate. E depois à noite surgiu mais um nome, que é o Santiago Longo, jogador do Belgrano da Argentina, né, um jogador bem experiente, titular, capitão lá do futebol argentino, e é aquele tradicional camisa 5 argentino, dá porrada, chega junto, não tem bola perdida, mas não é aquele jogador que tem tanta intimidade assim com a bola, né? E a gente sabe que o Ramon Dias gosta de jogador que sabe sair jogando, jogador que tem essa condição ali de repente dar um passe melhor, de infiltrar ali entre o meio de campo. Então esse é o nome do Santiago Longo, por mais que seja um cara interessante ali, um argentino durão, aquele argentino xerifão, não sei se enquadra no sistema de jogo do Ramon Dias. Mas enfim, esperar os próximos dias, a gente deve ter novidades, né? Acredito eu que com a chegada dos dois executivos da 777 lá dos Estados Unidos, aqui no Rio de Janeiro ontem, a gente pode ter uma agilidade maior nesse processo aí de contratações, mas enfim, talvez ainda hoje a gente possa ter novidades e a gente traz para vocês aqui no vídeo de hoje à tarde. Mas o ponto principal desse vídeo era questionar, cara, era questionar, porque como vocês todos sabem aí, e a grande maioria da galera sabe, eu apoiei a SAF do Vasco, né? Eu fui um apoiador dessa transferência do futebol para um clube empresa, né? E, cara, vamos parar de hipocrisia, porque a grande maioria foi, né? 85, 90% dos torcedores, dos sócios que votaram foram todos favoráveis. E por esse motivo, cara, que eu dou a minha cara a tapa aqui para cobrar, para criticar quando tem que criticar, porque eu sempre falei, eu vou apoiar, mas no momento que eu ver coisa errada acontecendo dentro da SAF, eu vou ser o primeiro a levantar o dedo e perguntar. Não tô aqui fazendo acusações a ninguém, até porque seria leviano da minha parte, seria errado da minha parte, porque eu não tenho provas, mas estou aqui para questionar essa demora. O antigo presidente do Vasco, Jorge Salgado, eu não sei se ele tinha medo, eu não sei se ele tinha receio, ou se ele realmente não estava nem aí em relação a questionar, né, tudo que acontecia dentro da 777 nesse processo, né, do futebol vascaíno. Mas eu tô fazendo esse vídeo aqui para você, Pedrinho. Eu te admiro, eu sou seu fã, você é meu ídolo, principalmente dentro de campo, fora de campo. Para mim, sem dúvida nenhuma, você foi o melhor comentarista que passou pela Rede Globo nos últimos 10, 15, 20 anos. Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. E eu tô esperando muito de você como presidente. E por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje, que eu acho você agora como um membro lá do Conselho de Administração da SAF do Vasco, lembrando que são 5 cadeiras, 3 da 777, 2 do Vasco, sendo que uma é o Pedrinho, que é o presidente do clube. Você precisa começar desde hoje, do seu segundo dia de presidente do Vasco. Cara, primeiro, abrir os contratos,
chegar e analisar tudo que está sendo feito de errado nesse momento, atrasos de aporte financeiro, todas as questões de cláusulas contratuais. Acho que o sócio torcedor vascaíno, principalmente as cláusulas que não são ali fechadas, tem que vir à tona. Acho que o torcedor merece isso, o sócio principalmente merece isso, que foi lá e votou. Mas eu acho, cara, questionamentos principalmente em relação aos processos que estão muito lentos dentro do Vasco hoje, cara. E eu, como vascaíno, eu como um cara que eu quero demais o Vasco forte, brigando por títulos, eu fico muito preocupado, porque hoje, dentro do Vasco, nós temos ótimos profissionais, nós temos um treinador que, na minha opinião, cara, é nível de qualquer clube do futebol mundial, que é o Ramon Dias, é o maior conquistador de títulos da história do futebol argentino como treinador. Nós temos o executivo de futebol, que é o Alexandre Matos, que, meu irmão, descarta comentários, pentacampeão brasileiro. Eu até agora tô, assim, ainda sem entender que ele tá aqui no Vasco fazendo esse trabalho, muito contente, muito feliz. E nós temos hoje no elenco vascaíno ótimos jogadores também. Nosso capitão Gary Medel, um cara durão, um cara sério, um cara que cobra. Temos o Dimitri Payet, que, cara, pra mim é uma loucura ver o Payet com a camisa do Vasco. Temos jogadores como Léo Jardim, Lucas Piton, tem ali um Paulinho, tem um Verrete, tem a molecada da base que também vai dar muito caldo, mas ainda falta muita coisa. O Vasco não tá pronto para brigar por títulos com esse atual elenco, como o próprio Gary Medel falou na última entrevista que ele concedeu pra gente após o último jogo. O Vasco precisa de, no mínimo, 3 contratações para serem titulares com rapidez. E essa demora, essa lentidão me assusta e me dá medo que profissionais como eu acabei de citar deixem o Vasco. Será que o Alexandre Matos não está insatisfeito com toda essa burocracia, com toda essa lentidão? Será que o Ramon Dias já não deve estar de saco cheio com tudo que está acontecendo? E mais, cara, o que mais me deixa intrigado, o que mais me deixa aqui com a cabeça girando a todo momento, é o fato de estar entrando muito mais dinheiro no Vasco do que saindo para montagem de elenco, para contratações, e a promessa que foi feita pelo senhor Josh Wander, um dos donos da 777, a promessa que foi feita pela galera que estava na chapa do Jorge Salgado, né? Todos ali os conselheiros, beneméritos que participaram, era que desde o primeiro ano de SAF, o Vasco iria brigar lá em cima. E não foi o que aconteceu ano passado. O Vasco quase foi rebaixado mais uma vez. E pelo que eu tô vendo agora, o Vasco fez 4 contratações essa temporada, sendo que apenas uma delas, na minha opinião, para ser titular, que é o João Vitor. E eu vou enumerar aqui para vocês algumas coisas que me deixam muito, cara, sem entender toda essa questão financeira dentro do clube. Eu entendo que tem dívidas, dentro do Vasco, mas quando a SAF foi vendida para o torcedor e para o sócio, o que foi dito era que é 700 milhões de reais para o futebol, outros 700 milhões para pagar dívidas. Eram coisas separadas. E agora eu vou enumerar para vocês aqui, nesses 2 primeiros anos de SAF, né, 1 ano e meio, todo o dinheiro que já entrou no clube. Eu tô falando por baixo, tá? Eu tô falando por baixo, eu não tô aqui nem enumerando outras coisas mais específicas, como, por exemplo, a venda de um jogador que era do Vasco, Coutinho. Não tô nem botando isso. Tá falando aqui, ó, de aporte, foram 2 aportes, 120 e 190 milhões de reais, totalizando 210 milhões de reais nos 2 primeiros anos da 777. A gente tá falando de patrocínio jogando por baixo, bem baixinho, 30 milhões no mínimo de patrocínio que entrou desde que a 777 assumiu. Direito de televisão só no ano passado foram 100 milhões de reais da Rede Globo pelo Campeonato Brasileiro. Não vou nem colocar o Campeonato Carioca nessa conta. 100 milhões pelo Brasileiro da Rede Globo. E o Vasco ainda adiantou mais 110 milhões da Liga Forte, que é a nova Liga de Futebol. Então 210 milhões só ano passado de direito de televisão. E venda de jogador desde que a 777 assumiu foram 50 milhões de reais. Andrei Santos, 25 milhões de reais. Pedro Raul, 25 milhões de reais, Egnaldo. E agora mais 50 milhões de reais, Gabriel Peck, totalizando aí 150 milhões de reais só com venda de atletas. E eu não tô nem colocando o Marlon, que provavelmente vai ser vendido hoje, vai chegar a 230. Então, somando tudo isso que eu acabei de falar, sem colocar o Marlon, a gente tá falando de 600 milhões de reais de receita. Sem contar muita coisa de patrocínio, não tô colocando o Marlon nessa conversa. Aí você vai falar, pô, Mário, mas tem também que gastar com muita coisa. Concordo com você, tem que gastar com muita coisa. Salário de jogadores, salários de funcionários, salário de comissão técnica. O Vasco ano passado comprou, né, 110 milhões de reais de jogador, esse ano comprou mais 50. Lembrando que todas as compras que o Vasco efetuou, todas foram parceladas. Ou seja, o Vasco ainda tá pagando, não pagou à vista. Ou seja, se a gente botar aqui na caneta do papel, 600 milhões que entraram por baixo, tá? Por baixo que entrou mais que isso. E vamos dizer aqui que o Vasco gastou
100 milhões em contratações e mais, sei lá, 250, 300 milhões com gastos. Melhoria de CT, melhoria de São Januário, pagamento de salário, enfim, dívidas de curto prazo. A gente está falando aqui de uma diferença de quase 250 a 300 milhões de reais. E por que não tem aprovação para o Vasco ir ao mercado contratar jogador com rapidez? O Vasco está perdendo atletas no mercado por falta de agilidade. A burocracia que a 777 está implementando está atrapalhando no processo de contratação. E eu fico morrendo de medo, sim, mais uma vez, repito isso, de perder profissionais com o gabarito do Ramon, com o gabarito do Alexandre Matos, por toda essa burocracia que a empresa americana está implementando. Então, Pedrinho, pelo amor de Deus, com o maior carinho, com o maior amor, não estou aqui querendo te cobrar em relação a nada, mas, cara, esse tipo de questionamento, ele precisa chegar e ele precisa ser exposto, porque senão vai ficar cada vez mais complicado. Futebol, você sabe, Pedrinho, é agilidade. Se você tem uma oportunidade, você tem que agir. Se você tem uma chance de trazer um jogador que está livre no mercado, você tem que fazer rápido, senão outros clubes chegam e pegam. Pô, a gente pode ter o melhor profissional do mundo, que é o Alexandre Matos. Se o cara não tiver isso aqui na mão para assinar um contrato, outros times vão dar rasteira no Vasco. Como está acontecendo, o Vasco perdendo jogador para River Plate, o Vasco perdendo jogador para outros clubes aí do futebol brasileiro, sul-americano. Então, cara, fica esse questionamento como alguém que apoiou, como alguém que vai sempre apoiar. Mas como eu apoiei, eu vou estar aqui questionando, criticando e sempre querendo o melhor para o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então espero que vocês entendam o meu vídeo. Não estou aqui querendo bater em ninguém, muito pelo contrário, é apenas um questionamento, porque, cara, não é possível, tá entrando muito mais do que tá saindo. O Vasco está recebendo muito mais grana do que está gastando. Então a gente precisa entender, esse dinheiro está indo para onde? Para o bolso da 777? Cadê o balanço? O que está acontecendo? Tá entendendo? Então esse é o questionamento. Peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. Peço que esse vídeo chegue a pessoas influentes dentro do Vasco, é muito importante, porque o torcedor quer entender, cara. O torcedor, ele tá sempre doando. Vira sócio, compra camisa, lota São Januário, vai para todos os estádios do Brasil. Mas, cara, o torcedor precisa de respostas, cara. O torcedor merece respostas. Então nada mais justo do que você, Pedrinho, como nosso novo presidente. Cara, deposito muita confiança. Muita, muita, muita. Acho que você vai ser o melhor presidente dos últimos anos do Vasco. Mas tem que cobrar, cara, tem que cobrar, porque se tiver coisa errada dentro do Vasco, dentro dessa empresa, a gente tem que dar um jeito de mudar isso e, se for necessário, tirar essa empresa de lá de dentro, beleza? Um grande abraço de vascaíno para vascaíno, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo que é importante. Valeu!